Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa sequência de aulas de aprofundamento do livro que é mais cobrado nos concursos de educação física, que é o Metodologia do Ensino da Educação Física. Aqui a gente vai realmente passar por todo o livro, com destaque, é claro, para aqueles conteúdos que aparecem nos concursos, apareça mais ou apareça menos. Aqui no decorrer eu vou dar o destaque e, em especial, o nosso olhar é sobre como os concursos cobram esse conteúdo. Mas é claro que, junto com ele, qual é a visão de educação física, quais são, né, as possibilidades de abordagens desse conteúdo também, em especial na escola. Então vamos lá, vamos falar mais desse livro. O título, Metodologia do Ensino da Educação Física, pelos famosos na nossa área, né, coletivo de autores. E por que disso? Porque na escrita do livro, a gente tem 6 autores que trabalharam juntos. E como, forma e perspectiva desses autores, eles no primeiro momento se chamaram de coletivo de autores. Tanto que o livro nem tinha um nome na capa. No decorrer do livro, aparecia a identificação, quem eram essas pessoas. Então a gente vai ter a Carmen Lúcia Soares, a Celineuza Zucchi Tafarel, a Maria Elizabeth Médicis Pinto Varjal, o Lino Castellani Filho, a Michele Ortega Escobar e o Walter Brast. Como num primeiro momento não aparecia quem eram os autores, e aqui eles colocaram em ordem alfabética, é muito comum, como referência, aparecer Soares e colaboradores, né? Aquela sigla et al. Isso com referência inicialmente, mas também a gente vai ter uma outra versão que aí aparece o nome do Lino Castellani Filho, e aí e colaboradores também pode aparecer com diferentes anos. E aí é importante que você entenda que está fazendo referência ao coletivo de autores, a esse livro chamado Metodologia do Ensino da Educação Física. Espero que nesse momento você já saiba, já tenha identificado que esses são os autores e esse é o livro de referência da chamada abordagem crítico-superadora. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer da discussão dos capítulos. Esse livro, ele tem, 2 grandes publicações, né. A primeira publicação, que é de 1992, é essa capa aqui. Então nessa capa aparecia aqui coletivo de autores como, né, esse nome, então não aparece o nome de um autor específico, aparece como coletivo de autores. Então os concursos podem fazer referência falando coletivo de autores, ou como eu falei, Soares e colaboradores. E aí a gente tem uma segunda edição que foi publicada em 2014, e aí mudou aqui a capa, né. Aqui também aparece coletivo de autores, mas na descrição do livro aparece como Castellani Filho, e aí pode aparecer no concurso também como Castellani Filho e colaboradores, e também com o ano de 2014. Nessas mudanças de edição, a parte principal do livro não mudou, mas a gente vai ter um pós-fácil, a gente tem a apresentação, que é comum nos livros, né. As edições, elas geralmente incluem coisas. Nesse caso, foi a opção dos autores. Então, qual que é a estrutura do livro? Como que ele é organizado? A gente tem uma apresentação, uma introdução, e aí a gente vai ter 4 capítulos e o pós-fácil. Aqui já dá para ter uma ideia de características importantes e eu já quero destacar quais são os capítulos mais cobrados, ponto importante para concursos. O capítulo 1 é a educação física no currículo escolar, desenvolvimento da aptidão física ou reflexão sobre a cultura corporal. Esse é o capítulo mais cobrado, porque vai ter a discussão, o entendimento do que é educação física, o que é cultura corporal, a oposição que os autores fazem à perspectiva da aptidão. E nessa primeira parte também, nesse primeiro capítulo, os autores se posicionam, entendendo, né, mostrando ali qual é o entendimento deles para a educação física. Então, quando a gente fala do conteúdo abordagens pedagógicas, esse é o capítulo que é mais cobrado. Depois, no capítulo 2 a gente tem educação física escolar na direção da construção de uma nova síntese, indo um pouco mais para a proposta, né, que eles têm para a educação física. O capítulo 3, metodologia do ensino da educação física, a questão da organização do conhecimento e sua abordagem metodológica. Aqui a gente já começa a ter o capítulo mais longo, mais detalhado,
Porém, esse capítulo ele é cobrado em concurso, mas ele acaba sendo cobrado quando a gente está falando de conteúdos, então como trabalhar esporte, como trabalhar capoeira, como trabalhar ginásticas, é em cima disso que esse capítulo é mais cobrado. E no capítulo 4 a gente tem a avaliação do processo de ensino-aprendizagem em educação física, que também é um capítulo bastante cobrado em concursos, em especial quando a gente está falando de avaliação. No pós-fácil, a gente vai falar sobre isso, porque são algumas discussões, que os autores tiveram depois da publicação da obra e o impacto que ela teve na educação física. Mas aqui é a estrutura e é importante que você tenha essa visão geral de como esses capítulos se organizam. Basicamente, num primeiro momento, é a visão do coletivo de autores sobre a educação física e por que que eles estão colocando esse livro, qual que é a proposta deles e por que que essa proposta se diferencia do que a educação física fazia. Depois, mais uma linha de tentar indicar como trabalhar dessa forma na escola e como fazer a avaliação. Essa é a lógica do livro. Então vamos para a parte da apresentação. Aqui é uma parte que sinceramente isso não é cobrado em concursos, a não ser que seja uma questão, assim, que teria que ser muito específica sobre o coletivo de autores, não é comum. Mas por que que eu trouxe aqui para você? Porque eu entendo que a gente começa a compreender melhor uma obra, um livro, o pensamento de autores, quando a gente entende da onde que eles estão partindo. Isso é para facilitar a sua compreensão daqui para frente. Então, essa apresentação mostra qual é a origem dessa obra, qual é a origem desse livro. Então, eles tiveram um seminário de estudos que foi iniciado em agosto de 1990. Essa informação é importante para a gente entender e lembrar o que, que vinha acontecendo naquele momento. Então, na década de 80, a gente tem o fim da ditadura militar, a, o retorno, né, da democracia ao Brasil, a eleição livre que a gente teve naquele momento. Isso é pós a Constituição Federal, que coloca a educação como direito, o esporte como um direito de cada um, o lazer como um direito social. Então, é um momento de reabertura. E nesse momento é, de certa forma, mais permitido a crítica, olhares diferentes. Então, é a partir disso que o coletivo de autores está produzindo. E aí a gente tem uma revisão do documento chamado Diretrizes Gerais para o Ensino de Segundo Grau, Núcleo Comum Educação Física. Então, alguns autores eles estavam envolvidos no processo de criação desses documentos oficiais nos diferentes estados de origem desses autores, pensando a educação física, essa nova educação física pós-ditadura no país. E aí eles chamam, né, que essa é uma nova síntese provisória com a agregação de novos professores. Então, alguns professores estavam envolvidos nesse processo de revisão desse documento e chamaram outros professores para agregar. E aí, a partir disso, é que eles criam essa obra nessa perspectiva que depois eles batizaram, né, como crítico superadora. Qual que é a ideia? Imagina uma situação assim. A gente tem uma realidade no país que não permitia crítica, que era dominada pelo discurso militar, da aptidão física. Você tem uma abertura a partir do fim da ditadura, aprovação da Constituição Federal e mudanças também, claro, isso impactando na educação física, mas o olhar de diferentes autores para a educação física. E aí você tem esse grupo de professores que veem similaridades no seu pensamento e começam a se reunir para pensar a proposta deles para a nossa área. E aí, a partir disso, a gente tem essa proposta que eles chamaram depois de crítico superadora. Superar o quê? Superar aquilo que a educação física era, né? Então, é uma visão crítica porque não concordava com aquilo que existia e superadora no sentido de qual que é a intenção de educação que se busca. E aí a gente vai para a introdução. Na introdução, eh, eles deixam claro, né, porque um livro com esse nome, Metodologia do Ensino da Educação Física, especialmente naquela época que foi publicado, era uma expectativa de sequência de atividades, né. E aí eles falam, né, os autores, não é um conjunto de receitas de atividades, então não é isso, se você abrir o livro esperando isso, não é. E aí, o que que é então? Eles falam.
elementos teóricos para a assimilação consciente do conhecimento, de modo que possa auxiliar o professor a pensar autonomamente. Isso é um ponto bem importante que, em especial, o coletivo de autores traz, né? É a perspectiva de que esse olhar, essa reflexão, esse entendimento da nossa área permita aos professores refletirem e atuarem de forma autônoma. Pausa aqui para ter cuidado, porque a gente tem uma abordagem chamada crítico-emancipatória, que vai falar de autonomia. Mas toda vez que a gente está falando de uma perspectiva crítica, a gente tem que pensar que é crítico por quê? Porque a gente busca, né, para os nossos alunos ou para os professores, no caso desse livro, o pensamento crítico, autônomo, pensar por si, refletir, não só copiar, não só reproduzir, não ser uma máquina de fotocópia de ideias, de atividades, não precisar pensar. Essa é a ideia aqui. E aí, o que que é o conteúdo da educação física? O que que a educação física deve trabalhar? Então, o conteúdo da educação física, sendo a educação física a matéria escolar, lembra que a gente está lá falando, né, começo da década de 90, que trata pedagogicamente temas da cultura corporal. E aqui a gente tem essa palavra-chave, essa informação que aparece demais, tá demais na nossa área. E foi o coletivo de autores que trouxe essa forma de organizar nesse caso, essa expressão, né, essa palavra aqui, na verdade, esse termo com 2 palavras, cultura corporal, porque eles não queriam falar de corpo, de biológico, né, da parte biológica orgânica, mas sim entendendo a perspectiva de cultura e é manifestada essa cultura pelo corpo. E aí, aqui a gente vai ter alguns exemplos do que é essa cultura corporal. E isso se repete no decorrer do livro, mudando esses exemplos. Mas vamos lá, nesse momento aqui da introdução, está falando de jogos, ginástica, lutas, acrobacias, mímica, esporte e outros. Então, tudo isso é cultura corporal, é forma de manifestação. E entendendo que é a educação física que trata da cultura corporal, trata pedagogicamente. Vale o destaque que depois a gente vai ter os parâmetros curriculares nacionais. Vamos lembrar que aqui a gente está falando de 1992, e aí a gente vai ter os PCNs em 1996, falando justamente que a educação física é a área que trata da cultura corporal. Os PCNs vão falar da cultura corporal de movimento, mas veja que tem a influência do coletivo de autores. Nesse primeiro momento, aqui o coletivo de autores não está prescrevendo qual deve ser o conteúdo que a educação física escolar deve trabalhar. Só está dizendo que essas atividades aqui fazem parte da cultura corporal. Então, esse é um ponto importante, um primeiro ponto aqui que aparece logo na introdução. E aqui a gente começa o capítulo 1. Então, o capítulo 1, a educação física no currículo escolar, desenvolvimento da aptidão física ou reflexão sobre a cultura corporal. E aqui a gente entra de fato no conteúdo do livro, a perspectiva crítica, a perspectiva de trabalhar dessas diferentes formas, e a gente vai ter um vídeo separado para falar sobre isso, porque aqui a gente realmente entra num conteúdo que é bastante denso. Para esse momento, paro por aqui essa parte introdutória do livro, para você já esperar e entender que tem muita coisa vindo pela frente. Então agradeço a sua atenção até aqui e vejo você no próximo vídeo.